alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, não é? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos lá, então? Mas antes de começarmos, vamos lembrar aqueles combinados ainda que são importantes? Vamos lá, então? Olhe lá. Primeira coisa, evite circulação desnecessária, né? Se puder, fique em casa. Lave com frequência suas mãos ou passe álcool, higienize com álcool. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço ou com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes limpos e arejados. Higienize com frequência os objetos, como, por exemplo, os celulares, os brinquedos, não é? Utilize máscara ao sair de casa. Durma bem, tenha uma alimentação saudável. Não toque os olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos. Não compartilhe objetos pessoais, como toalhas, pratinhos, canudinhos e etc., né? Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável sem contato físico mas sempre com um sorriso no rosto. Olha que bacana, não é? São recados muito importantes ainda para esse momento, tá bom? Espero que todos compreendam a importância desses combinados para você, para sua família e para toda a comunidade, tá certo? Então, vamos lá, gente, agora organizar os materiais. Vocês já estão aí com o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, todos os materiais necessários ali para a nossa aula de ciências que vocês já estão acostumados? Então, assim, quem já está tudo pronto, já pode ir anotando ali, ó, a data de hoje. E nós estamos na aula número 27 de ciências. Quem está tudo pronto, vai fazendo as anotações e eu vou aguardar um tempinho para que vocês se organizem e eu já volto. E aí, tudo pronto? Já anotaram tudo? Estão prontos para começarmos a nossa aula de ciências? Então vamos lá, gente. Mas como sempre, nós retomamos os conteúdos das aulas passadas, né? Então vamos relembrar alguns conteúdos de aulas passadas. Vocês se lembram dessa imagem aqui, olha, que contou para nós um pouco da história do universo? Olhem lá. Observem bem essa imagem. O que ela está representando aqui? Lembram que nós fizemos aquele experimento da bexiga? Olha só, está mostrando ali um pouquinho sobre o Big Bang. Estão lembrados disso? O que é o tal do Big Bang, né? É um evento que os cientistas consideram como o responsável pelo início do tempo e do espaço, tá? Então, isso foi um conteúdo que nós já aprendemos ali, não é? E vocês lembram também das viagens espaciais que nós falamos, um pouquinho da história das viagens espaciais? Vocês fizeram a linha do tempo, não é? Estão lembrados ali, começando lá nos anos 57, 1957,
com o Sputnik 2, a Laika, depois em 61 o Yuri Gagarin, o primeiro, né, homem a ir ao espaço, depois a chegada à Lua, não é? E aí depois nós fomos contando sobre como é viver no espaço, como que os astronautas se alimentam, lembram disso? Como que eles comem, como eles dormem lá na ISS, não é? E vocês lembram dessas tarefas aqui? Olha só, da linha do tempo, né? Que foi aqui a Ariane, lá da escola Dona Lula, mandou, olha só que legal que ficou o trabalho dela. E aqui a estudante Nicole, lá da escola Kaique, Bairro Novo, mandou o seu mapa mental sobre astronomia. Lembram dessa tarefa? Então, aí estou aguardando, hein? Gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal que eu recebi. Olha só, a professora Camila, lá da escola Dr. Oswaldo Cruz, ela fez uma imagem de cada um dos seus alunos do 5º ano e transformou toda a sua turma em astronauta. Olha que bacana aí, hein? Que joia, como as professoras e os professores estão se reinventando, não é? Então, e lembra dessa pergunta aqui que eu fiz para vocês, ó? Se você fosse entrevistar um astrônomo ou um astronauta, o que você perguntaria a ele? Então, muitos estudantes fizeram perguntas e mandaram aqui. Lembram na aula passada? Eu já respondi 2 perguntas. Hoje eu vou trazer mais 2 perguntas que os estudantes fizeram, só que hoje quem vai responder para a gente é um astrônomo chamado Dr. Marcelo Girardi Chapo, quer dizer. Ele é do Instituto Federal de Santa Catarina. E ele vai responder 2 perguntas aqui que nossos estudantes fizeram. Vamos ouvir? Oi, eu sou o Murilo Yoshio Ifacolezel, sou da Escola Paranavaí, do 4º ano C, e minha pergunta é: existe só um universo ou existe outros universos de um multiverso? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Chapo, sou físico, sou doutor em física. Um prazer responder as perguntas de vocês. Que bom que são todos curiosos em relação à ciência, em relação ao nosso universo. A pergunta que eu tenho aqui é do Murilo, da Escola Paranavaí, que pergunta: existe só um universo ou, na verdade, são vários universos formando um multiverso? Olha, ô Murilo, na verdade, até onde a gente sabe hoje, só existe o nosso universo. Tá? Em ciência, cada vez que a gente faz uma afirmação, a gente tem que ter como provar que essa afirmação é correta. Então, tudo que a gente afirma sobre astronomia não é o que a gente acha que acontece. A gente tem base, a gente tem fundamento em dados, tá? Em provas, em medidas experimentais que corroboram aquilo que a gente está falando. No caso do multiverso, a gente tem a origem disso tem a ver com umas teorias que não dá para entrar muito aqui, tá? Chamada teoria de cordas, teoria da física quântica, tem umas coisas assim que indicam essa possibilidade de haver um multiverso e que o nosso universo seja só um deles. Mas hoje a gente não tem evidência, a gente não tem prova de que existam outros universos. Por enquanto, até onde a gente sabe, só existe o nosso. Mas essa é uma grande pergunta, a gente está muito curioso também para saber se existem outros universos ou não. Eu sou a Mariana Navas Fruxa de Farias, da Escola Municipal João Macedo Filho. Eu queria saber sobre o Big Bang. O que mudou no universo para que o Big Bang surgisse e o que é? Uma pergunta que eu tenho aqui é da Mariana, lá da Escola João Macedo Filho, que pergunta: o que mudou no universo para que o Big Bang surgisse? E o que é o Big Bang, imagino eu, né? Bom, essa questão é uma questão que está no centro das pesquisas atuais sobre a origem do nosso universo, tá bom? Mas assim, a gente ainda não sabe dizer o que mudou no universo, veja, antes do Big Bang. O que tinha antes do Big Bang permanece ainda um mistério. Isso é muito legal porque essas respostas, né, o mistério, o não saber, não é um problema para a ciência. A gente está sempre querendo estudar mais, aprender mais. Então o mistério não é frustrante. O mistério é motivador, anima a gente. Então depende inclusive de vocês quererem fazer ciência, quererem fazer física, química, astronomia, biologia
para desvendar os grandes segredos que a natureza ainda guarda. Mas enfim, o Big Bang, assim que ele aconteceu, ele é uma grande expansão. A gente fala em explosão, mas não está bem correto, é uma grande expansão. O nosso universo está em expansão atualmente, então o Big Bang ele marca o início dessa expansão. Tá? E outra coisa que acontece no Big Bang é o surgimento do tempo e do espaço. O tempo, como a gente conhece, a gente tem essa noção de que o tempo passa, e o espaço, essa noção de comprimento, de volume, né, que o nosso universo tem, isso surge com o Big Bang. Tá? A gente não tem como afirmar, isso é bem curioso, que o tempo, como a gente conhece pelo menos, existia antes do Big Bang. E a gente também não tem como afirmar que o espaço existia antes do Big Bang. Então o Big Bang ele marca o surgimento do tempo e do espaço, ou pelo menos da forma como a gente conhece, e dá início a essa grande expansão do universo que até hoje ainda acontece, né? O universo continua se expandindo. Tá, beleza? Então, em linhas gerais, bem simples, é mais ou menos isso. Pessoal, agradeço muito as perguntas de vocês, espero que todos continuem curiosos, olhando para o céu e se perguntando sobre como que é esse universo e como que tudo funciona, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Então, vocês escutaram as perguntas muito interessantes. Se existem outros universos, né? Multiversos, olha que pergunta mais intrigante, não é? E também sobre o que existia antes do Big Bang. É muito interessante a gente saber tudo isso, não é? Continuem fazendo perguntas, tá? E podem mandar aí para sua professora, para o seu professor, e mandar aqui para gente, que daí eu peço para um astrônomo, para eles responderem para gente. Um ou outro, né, astrônomo. Tá certo, gente? Muito bacana. Pessoal, mas vamos então à aula de hoje, né? A aula de hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro trimestre. Nós começamos então o movimento de rotação da Terra, falamos um pouquinho das direções cardeais. Nós vamos continuar hoje com a construção do gnomo, vocês fizeram? E também hoje nós vamos dar início a um conteúdo novo que são as constelações, tá? Então, vamos lá para a nossa aula de ciências, tá? E aí, lembram então do movimento de rotação da Terra? Lembram dessa imagem aqui? Observem lá como que a Terra gira, né, de oeste para leste, e como que isso faz com que ocorra os dias e as noites. Observem lá, ó. Então, a Terra, ela é inclinada e ela gira de oeste para leste. A parte clara é dia e a parte escura é noite. E aí vai girando, e é isso que determina, então, os dias e as noites. Entenderam? Lembram disso? Então, agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Nós vamos fazer uma atividade, tá? Eu vou mostrar aqui algumas imagens e vocês vão observar a posição da Terra em relação ao Sol e vão escrever ali no caderno qual é o período do dia em que vai estar. Eu coloquei ali uma carinha representando você, como se você estivesse ali naquele lugar. Então, você vai ver que período do dia que é, se é dia ou se é noite, se é tarde, se é manhã, e o que você estaria fazendo nesse período. Vamos começar, então? Vamos lá. A primeira imagem é essa daqui, ó. Olhem aí, observem aqui. Então, essas flechinhas amarelas estão representando o Sol. E essa carinha vermelha representa você. Olhe lá, em que período do dia você está? Dia ou noite? E que período da noite você está ali, ó? Está bem na madrugada, não é? Isso aí? O que você estaria fazendo neste período? O que você, normalmente, as pessoas estão fazendo, hein? Dormindo, não é? Entenderam? Vamos para a próxima agora? Vamos lá, olha aqui essa imagem. Olha ali, ó, os raios de sol e é você ali. O que está acontecendo ali? Observem bem, que período do dia que é?
Está amanhecendo, não é? O que você estaria fazendo? Levantando, se arrumando para ir para a escola, né? Se você estuda pela manhã, não é verdade? Né? Agora estaria ali assistindo às aulas e tudo mais, não é? Acertaram? Vamos para a próxima, então? Aqui. Que período do dia é esse? Olha lá. Estamos bem... o Sol está diretamente, né, ligado ali. Seria, que período do dia seria? Quase meio-dia, não é? Nesse período, o que você estaria fazendo? Com certeza ali, almoçando, se alimentando, não é? Acertaram ali? E agora mais uma imagem, observe. E aí, que período do dia seria esse? Olha lá, já está lá entardecendo, já está escurecendo novamente, né? Você estaria se preparando ali para janta, não é? Se recolhendo, tomando banho, não é verdade? Então, aí, o entardecer, não é? Anoitecendo. E agora, a última estaria novamente, né? Dormindo, seria a noite. É isso aí? Vocês entenderam? Como seria? Olha só, fica bacana, não é, gente? Pensar numa atividade como essa. O que a gente faz nos diferentes períodos do dia, né? Como nós nos organizamos em dependência do movimento de rotação da Terra, não é? Nós temos uma rotina, né? Manhã, na hora do almoço, tarde, noite, não é? Assim, nós organizamos a nossa vida diária. Entenderam? E olha, vamos voltar àquela do movimento aparente do Sol. Lembram que daqui da Terra, então, nós temos a impressão de que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade é o movimento de rotação da Terra, tá? Quando nós olhamos para o céu, temos a impressão de que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade é a Terra, não é? Então, continuando, olha lá. O movimento aparente do Sol auxilia na nossa localização. Vocês estão lembrados que, com base na posição do Sol, que foram criados os pontos cardeais, né? Estão lembrados disso? Que a gente viu também nas aulas de geografia, né? A gente chama de pontos cardeais. Mas será que são pontos mesmos, né? Pensa bem, não existe um único ponto norte, sul, leste, oeste. Se padronizou falar pontos, né? Mas, na verdade, esses pontos, né, eles apontam para uma direção, tá? Então, daqui para frente, nós vamos chamar de direções cardeais, tá? Veja bem agora algumas imagens que eu vou mostrar para vocês que vai, né, desmistificar essa ideia de pontos cardeais e sim direções cardeais. Então olha aqui, ó, o Sol ele não nasce e se põe sempre no mesmo ponto. Observe essa imagem aqui, olha só. Vocês estão vendo? São diferentes fotos, né, do nascer do Sol em diferentes épocas do ano. Então, observe lá, no dia 21 de março, o Sol, ele nasce bem no leste. Isso, né, ali. Daí, já no dia 22 de junho, ele está mais para o norte. Né? Não que seja no ponto norte, mas ele se afastou um pouquinho, né, para a direção norte. Em setembro, o Sol, ele volta a nascer no leste novamente. E em dezembro, no verão, ele está mais para o sul. Então, esse andar, né, do Sol durante o ano é que dá a ideia de que não existe um único ponto. Por isso que nós falamos de direção cardeal. Esse espaço ali, ó, entre o dia 21 de março até 22 de dezembro, essa é a direção leste. A direção leste, tá? Não é um único ponto, entenderam, gente? Agora, observe essa outra imagem aqui que vai mostrar o pôr do Sol, que foi feito, né, por uma pessoa. Ela tirou várias fotos do dia 21 de junho de um ano até 21 de março do outro ano, tá? E observe que essas fotos mostram como o Sol se põe no horizonte, né, em diferentes pontos. Olhem aqui, vamos lá.
Então vamos, olhem aqui, ó. Observe que, né, foi colocado ali o número 1. Então, em junho, pode ver, o Sol ele está se pondo bem naquele ponto lá, número 1. Quando é em agosto, ele já se deslocou um pouquinho mais para o norte. Olha lá, está no meio do ponto 1 e do ponto 2. Perceberam ali? Depois, em outubro, ele já, olha, está mais um pouco para lá do ponto 2, mais ao norte. Em dezembro, ele está um pouquinho mais afastado ainda do ponto 2. E em março, ele já está voltando, ó, ele está bem no ponto 2 e vai, né, se a gente chegar até junho, ele vai voltar ali para o ponto 1 novamente. Vocês perceberam, então, o que eu quis mostrar para vocês é que não existe um único ponto cardeal, né? São direções cardeais. Então, nós podemos afirmar o seguinte, olha aqui, ó. No nascente, onde o Sol ele aparece, né? Lembra do Apolônio, né? Que o Sol nasce como uma planta, né, gente? Ele aparece no horizonte, na direção leste, porque dependendo da época do ano, ele está mais, né, norte, mais ao sul. E no poente, nós temos a direção oeste. Eu vou dar um tempinho aí para você copiar essas duas afirmações, tá ok? Vamos lá. Entenderam, então, quais são as direções cardeais, né? Então, a gente diz direção norte, direção sul, leste e oeste, ok? Então, vamos lá, ó. E vocês lembram na aula passada que eu também, né, falei com vocês sobre como podemos identificar essas direções cardeais? Vocês estão lembrados que nós podemos, então, localizar onde o Sol surge e apontar o braço direito para esse local. Ali será o leste. O braço esquerdo é o oeste, o rosto, a frente nossa é o norte e as costas o sul. Eu vou aqui mostrar para vocês, olha, eu trouxe uma bússola aqui, olha, vocês, né, conseguem ver uma bússola aqui? Então, a bússola, ela aponta sempre para o norte, né? Então, aqui eu vou deixar ela está apontando, já calibrei ela aqui, e ela está assim, ó. Então, o norte está aqui, ó, na minha frente, tá? Olha lá, tá bem certinho, eu estou pro norte. Então, o braço direito, leste, e o braço esquerdo, oeste, e as minhas costas é o sul. Tá? Então, aqui no estúdio, eu posso me localizar assim, ó. Legal, né? E você pode fazer isso ali na sua casa. Claro que não precisa usar a bússola. Vocês podem usar, então, localizar onde o Sol nasce, não é? Braço direito, onde ele se põe o esquerdo, à frente o norte e atrás o sul. Certo? Fazem isso ali, tirem umas fotos, né? E mandem para a sua professora como tarefa, não é? E lembram também, gente, que nós falamos na aula passada sobre o gnomo. Lembram disso? O gnomo? O gnomo é uma haste, né? Que possibilita a observação da sombra. Olhem ali, ó. Pode ser, né? Um cabo de vassoura colocado no chão, não é? Ou então, olha só, lembram da tarefa que eu pedi para vocês construírem um gnomo? E daí pode ser, né, fixando qualquer ponto e marcar onde está o Sol, a sombra, aliás, né, da manhã e da tarde. Vocês fizeram essa tarefa? Então, olhem aqui esse modelo de gnomo que foi feito pela Helena, que é filha da professora Ana Carol, que está trabalhando aqui com a gente. Olha que bonitinho que ficou. Se você quiser fazer esse modelo, também
também fica jóia. Fixem lá num lugar e observem o passar das sombras e vão marcando em cada período do dia, marcando onde está a sombra, tá? Tem esse outro modelo aqui também, bem simples, que você pode fazer, ó, com uma folha de papel, um pedacinho de massinha de modelar ou qualquer coisa para fixar um lápis aí, ó. E aqui, gente, eu amarrei um fiozinho na ponta do lápis aqui, ó, para que a gente possa encontrar os outros pontos, as outras direções, tá? Então, você pode fazer assim, ó, observem aqui. Então, você coloca esse gnomo lá no sol de manhã e marquem a posição, faz uma bolinha, um xizinho, aonde que está a sombra da manhã. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui um pontinho, como se fosse aqui a sombra da manhã. E aí, com esse fiozinho aqui, eu seguro a ponta do lápis no fiozinho e seguro o outro aqui e vou traçar aqui, olha só, uma circunferência, ó. Tá vendo? Olha aí. Vai ficar desse jeito. E aí, no decorrer do dia, eu vou marcar a sombra da tarde quando bate nessa circunferência. Vamos imaginar que aqui no estúdio nós não temos luz, né, de sol, então eu vou fazer uma marca nessa direção aqui, ó, tá certo? Então era isso que era para fazer, tá? Vocês fizeram aí? Se fizeram, parabéns aí, mas agora nós vamos continuar, tá? Então é o seguinte, como a partir desse gnomo aqui, olha só, a pergunta é essa, ó. Como podemos usar essas informações para saber aonde estão as direções norte e sul também, não é? Leste e oeste. Como é que isso aqui pode nos ajudar a entender qual que é o norte, qual que é o sul? Então, observe agora, né, essas animações que eu vou passar aqui para você, tá bom? Vamos lá, ó. Então, a observação da sombra projetada pelo gnomo ao longo do dia mostra que, ao amanhecer, a sombra está bem longa. Olhem aqui, ó. Vão observando essa animação aqui, ó. Então, vamos lá, ó. No amanhecer, a sombra bem longa, ao meio-dia tá bem pequenininha, depois volta a alongar-se e assim vai, olha só. Então, é mais ou menos essa ideia, né, que o gnomo dá. Tá certo ali, gente? Então, agora é o seguinte, prestem atenção aqui, duas coisas importantes, olha lá. Primeiro, né, a primeira coisa. Nós sabemos vocês já sabem, que o Sol, ele aparece, ele nasce, né, na direção leste. Nós acabamos de falar. E vocês sabem também que os raios de luz, elas se propagam, eles caminham, né, eles andam em linha reta, tá? E a sombra de um objeto opaco fica do lado oposto da fonte de luz. Olhem aqui essa imagem, olha só. Então, ali tem a luz, tem um objeto ali, por exemplo, eu coloquei um cavalo, tá? E aparece a sombra do lado oposto da luz. Entenderam isso, gente? Agora vamos tentar levar esse conhecimento lá para as questões do gnomo, tá? Então, observe aqui, vamos fazer uma atividade, vamos ver se você entendeu. Então, essa atividade, você vai observar as imagens das sombras e você vai identificar onde está o sol, tá? Vamos lá? Então, olha só, ao amanhecer, onde está o sol aqui e aonde está a direção leste? O que você acha? Pense bem, olha a sombra que fica do lado oposto, né? Então, o sol vai estar do lado oposto da sombra. Olha lá. E essa, como é o amanhecer, então é a direção leste. Entenderam aí, gente? Então vamos lá. Daqui a pouco você vai registrar tudo isso. Agora, próximo. Ó. E ao meio-dia, onde estará o sol? Olha a sombra, bem pequenininha, né? Não temos sol a pino aqui em Curitiba, não, tá? A gente diz sol a pino em outras regiões, em outras épocas do ano. Mas aqui a sombra fica bem pequena ao meio-dia, né? Onde está o sol aí?
Vamos ver, então? Olha aí, ó, está bem, né, na direção ali do, né, perpendicular, né? Vamos mais um pouquinho? E agora, ao entardecer, né, tá vendo? A sombra começa a se alongar novamente. Onde estará o sol? E agora a direção oeste, né? Olha lá, ó. Então está oposto à sombra. Então o sol está se pondo ao entardecer no oeste. Entenderam isso? Então agora, olhem aqui, ó. Eu quero que vocês copiem, então, registram essas imagens, né, por meio de desenhos ali, onde que está o gnomo, a posição do sol, a sombra e a direção cardeal. Eu vou dar um tempo aí para que você possa fazer esses registros e eu já volto, tá? Conseguiram ali fazer os registros? Nossa, que bacana, né, gente? Então, olha só, a astronomia é uma ciência muito antiga, não é? Que os povos, as tribos indígenas usavam esse movimento aparente do Sol para se localizar, né? Assim, eles conseguiam identificar as estações do ano e identificavam também o passar do tempo, não é? Mas você já se perguntou como que eles podiam fazer isso à noite? Como que os indígenas se perdessem no meio da floresta à noite, como que eles iriam se localizar sem o sol? Vocês já pensaram nisso? Ah, então vamos lá, ó. À noite, outros corpos celestes são utilizados, tá certo? E é isso que nós vamos agora começar a estudar o céu noturno, tá certo? Então, olha só. Esses fenômenos todos que nós estamos, né, estudando são fenômenos astronômicos, né? A nossa vida está organizada por esses fenômenos. O dia, a noite, os meses, os anos, também a temperatura, se está frio, se está quente, se está chovendo, se não está, se está seco. Então, esses fenômenos naturais, eles são ligados aos movimentos da Terra em relação ao Sol, tá? E aí, afinal de contas, né, isso tudo faz a gente pensar, quando nós olhamos, né, o céu noturno, vem muitas coisas à nossa cabeça. Será que existe vida em outros planetas? O céu, ele nos aponta muitos caminhos, né, com suas estrelas, constelações, e faz a gente ficar fascinado, né, tentar conhecer o que ainda é desconhecido, não é? Vocês já pensaram nas viagens espaciais, ir até Marte, ir além, né? Você já parou para olhar o céu noturno, gente? É muito lindo, é isso agora que eu quero que vocês observem, não é? Então, para observar o céu, nós podemos fazer de várias maneiras, tá? Primeiro, a olho nu. Você pode observar ali da sua casa, só que nós temos um probleminha, que é a questão das luzes da cidade. Então, temos que encontrar um lugar onde tem menos luz, né? Ou então você pode usar um instrumento. Olha, eu trouxe aqui hoje, por exemplo, um binóculo que ajuda bastante a aproximar, não é, os objetos e os astros que a gente muito longe, né? Também a gente pode usar lunetas, telescópios, né? Nas próximas aulas nós vamos continuar aí falando desses instrumentos para observar o céu, tá? Mas hoje eu quero mostrar para vocês que também existem programas, simuladores, softwares, aplicativos de celular ou na internet. Você encontra vários programas que nos ajudam a simular o céu do lugar onde você está.
E existe um que eu quero mostrar hoje para vocês, que se chama o estelário, tá? O estelário, ele é um programa que simula um planetário, o nosso céu, né? E quem vai ensinar a mexer é o professor Fábio Spina, que ele está estudando astronomia. Então vamos ver o que o professor Fábio tem para nos dizer sobre o estelário? Fala turma, tudo bem? Aqui é o professor Fábio, eu estou aqui hoje com vocês para apresentar um simulador celeste. É um aplicativo chamado Stellarium e ele é gratuito e possui versões para vários sistemas diferentes. Você pode entrar nesse site aqui para poder instalar no seu computador ou no seu celular. O que ele faz? Então, quando você abre o programa, ele te leva para uma certa paisagem. Esta paisagem aqui permite que você simule uma observação do céu. Então, por exemplo, agora eu consigo ver o Sol se eu olhar para uma direção aqui especial, para a direção entre o oeste e o noroeste, tá vendo? Esta aqui é uma simulação que está mostrando para a gente como é o céu de Curitiba nesta data aqui, ó, na data de 8 de outubro, próximo das 14 horas. Então, esse aplicativo aqui permite que a gente simule a observação do céu de qualquer instante de tempo ou de qualquer localidade. Aqui do ladinho esquerdo da tela tem alguns controles. Esse segundo controle aqui, ó, é a janela de data e hora. Quando você clica ali, você pode controlar o avanço do tempo. Eu estou avançando os minutos, por exemplo. Observem ali como o Sol está se movendo no céu, tá vendo? E posso também avançar de uma forma mais rápida, indo de hora em hora. Então aqui, por exemplo, próximo das 17, eu vejo que o Sol já alcançou o horizonte e ele se põe. Depois que o Sol se põe, é possível observar estrelas aqui no céu. Então eu vou olhar para o céu, eu consigo ver várias estrelas de várias direções diferentes. Tá? Eu vou diminuir o zoom aqui para a gente poder ver o céu por completo. Então, olha só. Aqui eu estou vendo o céu inteirinho. Tá? Observe que nessa situação você consegue ver vários objetos diferentes. Dá para ver aqui várias estrelas, cada pontinho desse é uma estrela. Dá para ver também alguns planetas e dá para ver essa grande mancha no céu que é a Via Láctea. O programa tem uma grande vantagem, porque quando você olha para o céu das cidades, você não consegue ver tantas estrelas assim, e nem mesmo a Via Láctea por completo como está aqui, por causa da poluição luminosa das cidades. Então é bem interessante usar um simulador celeste como esse para você ver o céu por completo. Caso você faça uma viagem para longe das cidades, aí sim, para a praia, por exemplo, ou enquanto está saindo de uma cidade para outra, enfim, aí sim você consegue observar o céu e ver a estrutura dessa forma. Então, o que a gente pode ver aqui? Nesta noite, observe que aparecem várias estrelas e 3 estrelinhas aqui especiais são especiais para a gente. São planetas. Então, aqui próximo ao leste está o planeta Marte, aí aqui o planeta Júpiter e aqui o planeta Saturno. Esse programa também é legal porque quando você seleciona um objeto, selecionar Saturno, e você aumenta o zoom, você consegue chegar bem pertinho do planeta. Saturno é um planeta interessante por causa dos seus anéis. Então ele é um gigante gasoso, tem uma estrutura de anéis ao seu redor e ele também possui várias luas. Então cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui é uma lua de Saturno. Da mesma forma, você pode chegar próximo de outros objetos. Então eu vou chegar lá em Júpiter agora, que está aqui do lado de Saturno. Júpiter, eu vou aumentando o zoom aqui até chegar lá. Está aqui Júpiter, também é um gigante gasoso e eu consigo ver algumas luas ao seu redor. Dentre elas, essas 4 aqui que são as maiores luas de Júpiter. Muito bem. O aplicativo, na hora que você seleciona um objeto, ele mostra aqui do lado esquerdo várias informações astronômicas. Então veja aqui qual é o tipo do objeto, no caso aqui eu peguei um planeta, que o nome dele é Júpiter, né? Tá aqui algumas informações relacionadas ao brilho que a gente observa dele, informações da posição, são várias informações técnicas relacionadas à astronomia. Mas tem algumas informações aqui que a gente consegue entender. Quer ver só? Eu vou buscar aqui um objeto que é uma estrela. Essa aqui, por exemplo, que é bem brilhante na direção norte. Tem uma informação aqui que fala sobre ela, que é a distância. Observe que essa estrela aqui está a 25 anos-luz da gente. Olha essa outra aqui, ó, também é bem brilhante no céu à noite, Altair. Vamos chegar mais pertinho dela aqui para poder ver. Aí, está a 16 anos-luz da gente. Agora, olha essas 2 estrelinhas aqui em cima, ó. Essa daqui, por exemplo, é a estrela mais próxima que está aqui da gente. Ela está a 4,3 anos-luz daqui. Mas a estrela vizinha dela, que é essa daqui, está a 525 anos-luz daqui. Ou seja, o que isso significa? Significa que quando você olha
para um céu estrelado, como esse daqui, você está fazendo, na verdade, uma viagem no tempo, porque a luz de cada estrela demora um certo tempo para chegar até a gente. Essa estrelinha que está aqui, por exemplo, que é a mais perto da gente, leva em torno de 4 anos-luz para chegar aqui, a luz dela. Mas a luz dessa estrela aqui leva 500 anos para chegar até aqui. Então este é um retrato não de como as estrelas são agora, mas de como elas foram. E você pode fazer essa viagem usando simuladores como esse. As estrelas ocupam uma certa região do céu que a gente chama de constelações. Quando você olha para um céu estrelado, a primeira coisa que você tenta fazer é achar um padrão. E você brinca de ligar os pontinhos para achar esses padrões, certo? Então esses daqui são os padrões associados a algumas constelações que a gente consegue ver aqui de Curitiba. O programa permite com que a gente veja as figuras relacionadas a esses padrões. Olha só que legal. Então, quando você ativa esse comando aqui de figura das constelações, você vê de fato que desenhos existem no céu. Então, e aí a partir desses desenhos, que são chamados de constelações, você consegue se orientar e indicar a posição das estrelas. Por exemplo, dá para ver aqui que Júpiter e Saturno está ali passando pela constelação do Sagitário, que é essa constelação aqui. Já Marte, por exemplo, está passando pela constelação chamada Peixes. E uma constelação bem interessante para nós aqui do Hemisfério Sul é a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela está agora já abaixo da linha do horizonte nesse horário. Deixa eu alterar aqui para a gente poder localizar ela. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Está aqui a constelação do Cruzeiro do Sul. Olha. Constelação do Cruzeiro do Sul, ela fica aqui próxima da constelação do Centauro. Então essa constelação que formam aqui, esta constelação que formada por essas 5 estrelas que formam um formato de uma cruz. Ela só é visível aqui do hemisfério sul do planeta. Como é que a gente pode saber disso? Então, olha só que interessante. Esse programa, como eu estava falando, permite a gente observar o céu de várias regiões diferentes, que é a partir desse controle aqui de localização. Então, observem aqui no mapa mundi que eu estou observando o céu aqui de Curitiba. Mas eu posso me posicionar, por exemplo, lá na América do Norte. Olha como é o céu desta mesma data, dia 8, lá do hemisfério norte. Percebe que a constelação do Cruzeiro do Sul não está mais visível aqui? E observem como o que é bem visível aqui é a constelação da Ursa Maior, que é uma constelação típica do hemisfério norte. Vamos ver como é que fica o céu de outras regiões? Vou mostrar ali da Europa, por exemplo. Olha só como é bem diferente a posição das estrelas e das constelações. Vou colocar aqui agora na Oceania. Olha só como é diferente, tá vendo? Isso quer dizer o que para a gente? Que apesar de a gente ter o mesmo céu sobre nossas cabeças, cada região do planeta observa uma parte do céu diferente. Então você consegue ver estruturas diferentes dependendo da região do planeta que você estiver. Legal, né? Este é apenas um dos aplicativos que a gente pode usar para ficar olhando para o céu. Eu possuo um blog de astronomia que tem esse mesmo nome, Olhando para o Céu. Você pode abri-lo facilmente no Google escrevendo esse endereço aqui. E uma das publicações que eu escrevi há um certo tempo são sobre aplicativos que te ajudam a ficar olhando para o céu. Aqui nessa publicação eu falo do Stellarium e outros. Então o Stellarium é um dos aplicativos que a gente usa para ficar olhando para o céu. Está aqui, tem um link também aqui para você abrir a página dele. E aqui eu falo sobre vários outros que você pode utilizar para também aprender mais de astronomia e ficar admirando o céu. Tá bem? Então convido vocês também a conhecer o meu blog e participar através dos comentários registrados nele. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês, bons estudos a todos. E aí, aprenderam a mexer no Stellarium? E você pode pedir ajuda para um de seus familiares ali, de baixar o programa, e também podem acessar ao blog do professor Fábio, né, que ele tem muitas coisas legais lá também, tá? Gente, mas a tarefa de hoje, então, vai ser o seguinte: vocês vão ter que observar o céu durante a semana, o céu noturno, hein? E fazer o registro, por meio de desenhos ou fotos, de algumas estrelas e constelações. Vocês já ouviram falar disso? Então, na próxima aula, nós vamos falar mais disso. Mas então a tarefa é observar o céu noturno e fazer registros. Combinados assim?
Então, gente, por hoje é só, chegamos ao final de mais uma aula. Hoje nós aprendemos, então, sobre o movimento de rotação da Terra, as direções cardeais. Hoje falamos sobre a observação do céu noturno e a simulação pelo estelário. Muito bem, então na próxima aula nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Um grande abraço, fiquem bem, tchau pessoal!